Energia da semana, primeira semana do mês de março. Nós vamos fazer uma leitura astrológica, depois uma leitura com tarô mitológico. É para o coletivo de Leão, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, ou para quem tem Leão forte no mapa. O que é Leão forte? 3 ou mais planetas na casa onde está o signo de Leão, significa que você tem Leão forte no mapa. A leitura hoje nós vamos fazer sobre influências na área pessoal, na área financeira, na área de comunicação, família, talentos, amigos, irmãos, primos, relacionamentos passageiros, saúde, trabalho, parcerias, área de transformação, fechamento de ciclo, energia espiritual, energias de estudos, viagens, energias de sucesso, carreira, energias de projetos futuros e casas sociais, mídias e energia do inconsciente, seja vida intrauterina, ancestrais, primeira infância, parto, então as memórias inconscientes ou inimigos ocultos também. Então vamos lá, coletivo de Leão. Essa é minha ajudante, né, Berê? Cai a energia do Sol, energia do signo de Câncer e energia da casa 5, que é uma casa de talentos, relacionamentos passageiros, irmãos, primos, e a energia do signo de Câncer. O signo de Câncer é um signo muito família. O lado sombra é uma manipulação emocional. E aqui tá falando sobre o seu Sol. Imagina, o regente de Leão é o Sol, é o brilho. E também pode estar relacionado ao pai. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, signo de Leão. Fundo do deck, a força. A força representa, todo arcano de fundo de deck é o fechamento da leitura. E aqui a gente tem a força. A força significa a luta contra os próprios sentimentos, contra os próprios pensamentos. E aí quando a gente sai desse inconsciente, da nossa luta interna, sabe aquelas vozinhas da cabeça? A gente encontra a saída. Então lá fora tem luz, tem sol. E a gente tá falando aqui de encontrar esse sol, né? De sair dessas questões aqui, energias de sentimentos, o signo de Câncer influenciando o signo de Leão. Então, é a luta com esses sentimentos internos. Vamos entender melhor agora, tirar uma carta para cada uma das áreas aqui, que estão influenciando o signo de Leão. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, uma casa. Uma carta para o pessoal. Financeiro, comunicação, família, talento, saúde, parcerias, transformação, caminhos espirituais, estudos e viagens. Uma carta para carreira, por favor. Carreira, sucesso. Projetos futuros. Projetos futuros e inconsciente. Vamos lá. A gente tem aqui na casa pessoal, que é também uma carta, uma casa de infância, o 7 de ouros. Nesta carta, a gente tem Dédalus, que é o arquiteto do rei Minos, e a esposa dele aqui, a esposa do rei, a rainha, que pede ao Dédalus um outro trabalho. Então ele tá aqui, ó, com a mão na barba, como se diz, coveando a barba. Ele tem tudo isso aqui que ele já conquistou, com a confiança do rei, com o trabalho com o rei, mas ela oferece um novo trabalho. Ela pede, ela suplica que ele faça algumas outras coisas. E aí ele fica assim, eu mantenho o que eu já venho fazendo, o que o rei me pede, ou eu obedeço a rainha e faço um outro trabalho.
Então, neste momento, o signo de Leão, o que que as cartas aqui mostram? Que é um momento de decisão. E ó, fechando com o fundo do deck, onde tá aqui com os seus pensamentos, esse leão são os seus pensamentos. O que que eu faço? Né? Então, são forças internas, podem ser emocionais ou psíquicas, que estão no seu inconsciente. Então, você tá aqui, ó, o que que eu faço? Eu mantenho a segurança que eu já tenho, ou eu busco algo novo, diferente? Eu saio disso, eu aceito a proposta da rainha. Então, por enquanto, a energia tá condizente com o fundo do deck. Casa de dinheiro, de novo aqui, ó, decisão. Acho que o momento é esse, né, signo de Leão, com o grupo que eu tô me conectando. Aqui a gente vê Paris, que tá aqui de costas, que foi o responsável pela Guerra de Troia. Paris, ele sequestrou Helena de Troia, que não era de Troia, né, era de Esparta, do rei Menelau, se não me engano. Então ele tá, e aí quando ele chegou com a esposa do rei do outro país, a guerra era inevitável, óbvio, né? Imagina você sequestrar uma mulher casada, ainda mais sendo a rainha, a esposa do rei. Virou uma guerra. E aqui ele tá pedindo as deusas sobre este amor. A gente tem aqui Afrodite, que é a deusa do amor. A gente tem Hera, que é a deusa do matrimônio, que é a esposa de Zeus. E a gente tem Palas Atenas, a deusa da justiça. Tem uma guerra. Então, alguma decisão aqui, pode estar ligado à área emocional. Eu vou abrir o baralho cigano pra gente clarificar um pouco essa carta, pra ver do que a gente tá falando aqui. Se a gente tá falando de questões emocionais ou de profissionais, enfim, que decisão é essa para o coletivo de Leão? Carta da montanha. E olha só, a carta da montanha, ela fala de justiça, de desafio, de impasse, de imobilidade, indiferença, inatividade, desânimo, indolência, mas não é uma indolência. Aqui, assim, tem justiça. E a carta da montanha também fala de justiça, ou seja, essa decisão vai ser justa ou não vai ser justa? Tem um impasse aqui. Vamos continuar para ver se a gente consegue clarificar. 9 de paus. Vixe. Toda carta de paus é uma carta de ação. A gente tem um mar revolto aqui, então tá nesse impasse. O que eu faço nessa indecisão? Navio batendo aqui no rochedo, você tá encontrando um obstáculo. Mas a hora que você conseguir transpor, seguir a sua ação, o mar aqui tá calmo e aí você chega em terra firme. Mas para chegar num 9 de paus, é muita dor, sabe? É muito impasse, é muita coisa. Tem muito obstáculo aqui. Deixa eu ver se eu consigo clarificar um pouco mais essa carta. Clarificar com o baralho cigano. Clarificando o 9 de paus, por favor, para o signo de Leão. Carta da nuvem, são cartas bem parecidas, né? Essa confusão é uma instabilidade emocional, inclui perdas financeiras, incertezas, ambiguidade, dívida e ilusão. Vamos entender o alerta que essa leitura está trazendo para o coletivo de Leão. Nossa, casa da família. Aqui a gente tem o cavaleiro de copas. Gente, essa carta não traz uma pessoa confiável. Traz uma pessoa que, como se diz, ela seduz, ela engana. É um alerta, leonino. Tem alguma coisa aí para você ficar de olho. Não é uma pessoa confiável.
você vai adequar a sua realidade, não sei de quem nós estamos falando, se nós estamos falando de uma parceria, de um negócio, de um relacionamento. Casa 5. Casa 5 é a roda da fortuna. A roda da fortuna é o nosso destino. E aqui a gente tem as moiras que tecem o nosso destino. Conforme as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas ações, as nossas atitudes, tanto para o bem como para o mal, ou a gente está aqui mal na vida, ou a gente está bem, com um caminho próspero. Mas tudo depende das nossas ações. E as moiras são as donas do destino. E elas vão tecendo o nosso destino. Portanto, o que você decidir, haverá consequências. Ou o que você decidiu no passado, a gente já vai olhar para a carta do inconsciente. A gente tem o que a gente, entre aspas, chama do destino, mas na verdade é plantio. O que a gente plantou, o que a gente está colhendo. Vamos entender melhor ainda. Vamos clarificar aqui. Carta da morte na casa de saúde e trabalho. A carta da morte não é uma carta ruim. É uma carta que indica um luto. Então, algo morre, seja um projeto, seja uma ideia. Não necessariamente morte de pessoas, morte de relacionamentos, de projetos, de ideias, enfim. E depois que passa esse tempo de luto, aí as coisas começam a melhorar. Então, tem um impasse, tem que tomar uma decisão, tem que seguir, tem que tomar atitude, tem que ir para a ação. Cuidado, porque existem aqui pessoas que não são confiáveis. Cuidado com o que você vai plantar para colher no futuro. Você está aqui com os seus pensamentos, em contato com eles, numa decisão que tem que tomar. Vamos amplificar aqui agora a carta de parcerias, casa 7, relacionamentos profundos. Aqui a gente tem Poseidon, que é Netuno, que é o deus dos mares. Existem 3 grandes irmãos na mitologia, que é Zeus, responsável pelo Olimpo, Hades, que é responsável pelo submundo, e Poseidon, responsável pelos mares. Então aqui são as emoções profundas, emoções muito fortes. E a carta da torre é um arcano maior que indica que vai cair por terra, vai derrubar a estrutura. Não depende de você, então depende das atitudes que você for tomando, o destino, né, que é tomado, as escolhas, que vai chegar uma hora que a situação não vai se sustentar por si só e vai ruir. A gente tem a carta da torre. Então a torre é algo que aparentemente é ruim, porque a gente cai no chão, arrebenta com a gente, para poder reerguer numa nova estrutura, porque do jeito que tá alicerçado isso daqui, não tá bom. Então vem o destino e ceifa. Se a gente não conseguir, por nós mesmos, tomarmos a ação, o que a gente chama de divino, universo, enfim, vem e as coisas mudam, independente das nossas escolhas. Aqui agora na casa da transformação, a gente tem o carro. Repare que esse é Hades, que é o deus da guerra, um solo aqui pedregoso, nuvens, ou seja, que tem energia mental, psíquica, muito forte, e tem uma dualidade, um cavalo escuro e um cavalo branco. Um cavalo escuro e um cavalo claro. Tem uma dualidade entre o bem e o mal. Então aqui também, uma dualidade. Eu mantenho o que eu combinei com o rei ou eu sigo a rainha? Né? Então, qual é a escolha que eu tomo? Eu consigo sair desse mar revolto? E assim, Hades tá segurando os cavalos, só que cada um tá puxando para um lado. Ele vai ter que ter o pulso firme e colocar no caminho de volta. Então, depende aqui, apesar de ser um arcano maior, que é um arcano do movimento, ou seja, uma energia maior, independe, não é um arcano menor, que são as nossas ações. É o destino que vai vir e colocar uma situação e falar, Leonino, você vai ter que puxar o carro agora para um lado ou para o outro. Ou você coloca os 2 cavalos alinhados para eles seguirem num caminho só. Não dá para ficar neste impasse. Casa da espiritualidade, a gente tem aqui o 6 de copas. O 6 de copas indica assim, que você tá lá
esperando, no sentido de esperar, não no sentido de esperançar, que as coisas aconteçam. Então aqui a gente tem Psique sentada lá no penhasco, olhando para o mar, esperando, sonhando com o amado, que é Eros, com o seu buquê de narcisos, esperando que ele venha. Então, assim, não dá para esperar. A espiritualidade, né, aqui é a casa da espiritualidade. A espiritualidade faz a parte dela, o anjo da guarda. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não dá para esperar. Deixa eu clarificar essa carta aqui, eu tô sentindo de clarificar. Clarificando o 6 de copas para o signo de Leão, casa da espiritualidade, clarificando com Lenormand. Carta da Lua. A carta da Lua é uma carta que fala do emocional. 8 de copas. A gente tá falando de emoções, de fantasia, de intuição, de sedução, de uma mente inconsciente, de um feminino, de uma angústia. Aqui essa rainha também tá bem angustiada. Tem medos contidos, dúvidas inconscientes, mundo interior, forças ocultas. Então, a gente tem... Se você quiser uma ajuda, Leonina, eu trabalho com constelação de mapa astral, constelação de tarô. A gente faz uma leitura para o seu, uma leitura específica para você aqui, uma leitura coletiva. Olha o que está acontecendo, onde estão os bloqueios. Trabalhe o mapa astral, entende quais as ligações são ligações ancestrais, infância, vida intrauterina, que estão gerando isso daqui, para ajudar a encontrar uma solução, para desidentificar psiquicamente, emocionalmente. E outras vezes a gente está paralisado por questões de traumas. E aí é possível trabalhar com a neurociência de trauma e reorganizar o sistema nervoso para que a gente consiga sair da situação. Agora na casa de carreira e sucesso, que legal. A gente tem o 6 de espadas. Nossa, morreu. O 6 de espadas é uma carta que mostra o mar revolto. Olha como a situação tá turbulenta. Mas espadas é mental. Você chega numa decisão em relação à carreira, ao sucesso. Você toma essa decisão e segue, ó, como ele tá pleno, ele segue firme. E aí essas nuvens obscuras vão se dissipando e ele chega em terra firme. Então, é preciso tomar uma decisão e seguir, por mais turbulento que esteja o momento, antes que venha essa torre e as coisas piorem. Casa de projetos futuros, a gente tem a justiça. Aqui, Palas Atenas, existem três ou mais cartas. Aqui tem uma delas que tem Palas Atenas também, ó. A deusa da justiça aqui, ó. Só que aqui ela já tá sentada. Só que ela ainda está de armadura. Ela tem a espada que corta para os dois lados. Então, ela pode, assim, ser ferina. O chão é quadriculado em branco e preto, assim como os cavalos, branco e preto, que representam a dualidade, o bem e o mal. A Palas Atenas, ela já foi muito injusta com a Medusa. A Medusa era uma moça que trabalhava, uma deusa que trabalhava no templo de Atenas, no templo da justiça, lá limpando o templo, cuidando do templo, a mais fiel de Atenas. E ela foi abusada dentro do templo sexualmente por Poseidon. Só que Atenas, que é a deusa da justiça, não acreditou na Medusa. Poseidon disse que a Medusa que seduziu ele, né? Quando foi ele que abusou. Então, ela manda como castigo que ela coloque aquelas cobras na cabeça para que todo homem que olhe para ela seja petrificado, como castigo, para ela não seduzir mais nenhum homem. Só que ela tinha sido abusada. Ela estava com uma dor profunda. E quando Poseidon conta a verdade, é que aqui não tem nessa imagem. A Atenas, ela tem
A Atena, ela tem um escudo que ela colocou a cabeça da Medusa, depois que a Medusa é degolada, como símbolo do arrependimento. Então, aqui a gente está falando de projetos futuros, tem uma decisão que tem que ser tomada, você tem que pensar muito, são as questões internas sua, para que essa decisão seja justa, para que não haja arrependimento como Palas Atena se arrependeu. A própria deusa da justiça foi injusta com a pessoa mais fiel a ela, que foi a Medusa. Inimigos ocultos e inconsciente, a gente tem, nossa, 10 de espada. Gente, não tá legal mesmo, né? Nossa, Leonino, se precisar de ajuda para um tratamento terapêutico, eu sou consteladora há mais de 18 anos, eu posso ajudar. Meu telefone tá na descrição do vídeo. A gente tem de novo Palas Atenas com a sua espada. Olha aqui, ó. São os pensamentos, são medusas. São 10 de espadas. Para chegar no 10 de pensamentos ali, que você tá assim, você tá escalando essa dor. Tá num turbilhão terrível, né? Aqui a gente tem Palas Atenas enfrentando as fúrias, a justiça. Então, se há, Leonino, forças ocultas, inimigos, coisas que estão sendo feitas contra você, na casa espiritual, não dá para ficar esperando, tem que tomar atitude. Às vezes existem inimigos ocultos. Essas fúrias aqui são os inimigos ocultos. E aí a justiça, aqui é a deusa da justiça, no sentido divino, atua. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Aqui você tá com a esperança de que a espiritualidade vai fazer alguma coisa. Tudo bem, a espiritualidade faz a parte dela, mas eles só fazem o que a gente pede. Então busque ajuda, Leonino, busque ajuda, porque a situação aqui, em todas as áreas, elas estão sendo governadas por algo oculto. Então a justiça vem e briga com isso que tá injusto aqui, só que você tá numa exaustão. Então, tem um aprendizado, a torre vai trazer um aprendizado. É como se você tivesse perdido as esperanças, não aguenta mais a situação. Então, às vezes, quanto mais a gente demora para tomar uma atitude, quanto mais a gente, às vezes pode ser, aqui fala de nessa mitologia aqui, Orestes é a imagem dos conflitos internos do passado dele, conflitos internos do passado. Pode trazer também uma maldição, as fúrias trazem uma maldição familiar, segundo a mitologia, né? Então, mas chega a um final, é uma carta, assim, o 10 é o final, assim, mas é exaustivo demais. Então, é o final de uma situação difícil, é doloroso, infelizmente, assim, eu não passo pano, gente, eu não faço leitura que eu fico falando coisas boas, eu mostro que tá me saindo aqui a realidade, né? Então, você tem que enfrentar honestamente essa situação para que um novo caminho, para que um novo caminho venha, mas você tem que enfrentar essa situação difícil aqui, desse mar turbulento. Né? Ó, tem obstáculos, tem uma montanha aqui no meio do mar. Existem obstáculos, sim. Eu vou clarificar um pouco mais agora com o baralho cigano, com o Lenormand, para entender um pouquinho melhor aqui desses inimigos ocultos, desses obstáculos. Clarificando, por favor, o 10 de espadas, inimigos ocultos para o signo de Leão. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, ou Leão forte no mapa. Meu telefone está na descrição do vídeo. Peço que você curta, comente, compartilhe, que se você não é inscrito no canal, se você chegou agora, por favor se inscreva. Opa, caiu muito. Essas cartas estão grudadas. Fazer diferente.
Coração. As coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar mesmo, Leonino. Fundo do deck no Lenormand. No baralho cigano sai o coração. Então, assim, é um momento difícil, mas está chegando ao fim, mas precisa tomar atitudes. Existe aqui um amor vindo com generosidade, com meiguice, afetividade, solidariedade, sentimentos positivos, as coisas vão melhorar. É isso, Leonino. Gratidão por me acompanharem até aqui e a gente se vê na próxima leitura.